Esse é o Pod Só Delas, o podcast do bem-estar sexual feminino, feito para a gente tocar no assunto. Aqui nós vamos falar de sexualidade, sexo, prazer feminino e relacionamento. Meu nome é Carolina Montesano. Fernanda Marcicano. Sabrina Calais. E hoje nós temos dois grandes participantes aqui com a gente, os nossos convidados, que a gente está muito feliz de tê-los aqui. É um prazer enorme. Elaine Layer e Davi Sender, muito prazer. Nós estávamos esperando muito por esse momento, né, menina? Tietando aqui. E vamos começar agora, Elaine. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua profissão, quem é você, para as pessoas te conhecerem melhor. Em primeiro lugar, obrigada, meninas, né, pelo convite da dupla, né? Já convidam uma dupla com química ou não, né? Vamos ver durante o processo. Mas é química que a gente quer falar. Enfim, é um prazer estar aqui com vocês, enfim, e com ele também, porque a gente tem uma troca bacana. Nesse sentido. Bem, eu sou Elaine Layer, sou historiadora, né? Formada em História, pesquisadora, né? Tenho mestrado pelo FJF em História da Ciência da Saúde e das Doenças, e professora de curso superior durante, sei lá, quase 18 anos, de algumas faculdades privadas aqui da cidade. Mas nesse ínterim, no meio do caminho, há uns 13 anos atrás, eu terminei o curso de psicanálise, né? Eu concluí. E lembrando que a psicanálise não tem uma formação única, né? Uma formação ad eterno, é uma formação constante, mas um curso elementar que, a partir dali, poderia habilitar, mas eu não me autorizei imediatamente. Fiquei um pouco reticente ainda, né? Isso surgiu a partir da minha análise pessoal. Eu faço análise há quase 20 anos. É uma boda que eu gosto muito de comemorar, porque Isso. A gente, né, traz... óbvio que eu acredito que traga muitos benefícios, além dos que eu tive para mim. Com certeza. Tanto que abracei o métier. E aí, em algum momento, eu não divulgava, eu não sabia muito bem o que eu ia fazer com isso. Eu fiquei tocada, eu fiquei muito tocada libidinalmente, né? Porque a libido é isso que é muita coisa que a gente vai falar. Na psicanálise, a libido é uma energia vital que passa pelo sexual, mas também que a gente investe em outras áreas da nossa vida. Então, eu investi libido nesse saber, comecei a estudar, mas eu ainda não me autorizava. Então, eu não divulgava. Não tinha também tantos meios, mas eu não me autorizava. Acho que tinha só Facebook lá pro 2011. Em 2012, eu falava com uns amigos bem chegados. Aí, em 2012, um grande amigo falou, olha, não podemos tratar amigos. Esse grande amigo falou assim, tem um sobrinho que você não convive, não conhece e tal. Gostaria muito que você tratasse, que fosse você. Eu acho que tem que ser você. E aí, eu me vi numa encruzilhada. E agora, vai ou racha, né? Mas eu já estava com uma supervisão e já vinha lendo. E aí, nesse momento, eu me autorizei, né? Fui com medo mesmo, né? Exatamente. Fui com medo mesmo. E, mas claro... investiu de coragem. Exatamente. Escolha, sim, fiz, mas eu já estava na supervisão e a análise, que são pré-requisitos fundamentais para ser e permanecer psicanalista. Então, eu comecei assim, aí a priori eu não divulgava muito, mas começou a vir, um indicava o outro, e depois eu comecei do boca a boca. Até que chegou um momento que eu me tornei membro da sociedade, era a Sociedade de Estudos Psicanalíticos, né? Do EBEP Juiz de Fora, que é Espaço Brasileiro de Estudos Psicanalíticos, onde eu também ministro seminários hoje. A Carol, a gente se conheceu lá. Ela estava fazendo essa formação. E, enfim, aí à medida em que eu me tornei membro e comecei a ministrar seminários, eu quis refazer o curso. Eu estava atendendo, mas num fluxo mais tranquilo. Aí, enquanto eu estava refazendo o curso, como
aspas, né? Não é bem esse termo. Como aluna, eu estava refazendo. Eu também ministrava o curso, então às vezes os colegas ficavam confusos que eu sentava para assistir. Professor e aluno. Professora e aluna. É muito amor mesmo ao conhecimento que eu possuo. É um investimento libidinal muito, né, na tentativa de obtê-lo. Sigo nessa busca. Enfim. E aí eu comecei a divulgar oficialmente, aí coloquei no currículo, comecei a investir mais energia, mais libido nos congressos, nos estudos, numa formação contínua, que é o que tem que ser. Então, hoje eu atuo no meu consultório particular, como psicanalista e supervisora, e sigo pesquisadora, né? Sim. Enfim, sigo os estudos. Acho que é só, tá bom, né? Excelente profissional, viu, gente? Não, é tudo isso e muito mais. Admiro muito você, viu? A recíproca é verdadeira. Davi, conta pra gente Olha, um pouquinho de você. eu Carioca agradeço. tá virando mineirinho? Já tô virando mineiro já, ó, já há muito tempo eu sou apaixonado por Minas e diferente da maior parte dos cariocas tem uma certa aversão ao Rio de Janeiro. É? Muita preguiça, assim, Rio de Janeiro. Sério? O Rio de Janeiro é o lugar, assim, deixa eu te falar, os lugares mais bonitos do mundo, assim, é um lugar que você não consegue enjoar da beleza do Rio, sabe? Toda vez, assim, todo dia ela fala, cara, esse lugar é Tanto muito natural bonito. quanto construída, né? É tudo muito lindo. Fora os cariocas, é maravilhoso, entendeu? O Rio de Janeiro. Ai, meu Deus. Exatamente. Era por isso, assim, como a gente falou, tô no lugar de fala, posso falar? Pode falar, Entendeu? pode falar. Mas eu fiquei muito feliz, inclusive, que vocês me chamaram pra cá. Inclusive, a gente tava conversando, né, antes de começar a gravar sobre... Eu não estava no lugar de fala, né, falando sobre sexualidade feminina. E então, assim, poder ser convidado e reconhecido como alguém que pode contribuir, isso para mim foi muito significativo. E assim, antes de falar de mim, só vou dar um adendo em relação à Elaine. Eu também faço terapia hoje há 25 anos. Eu, assim, amo, na verdade, eu reconheço como sendo o centro, né, o núcleo de tratamento dos pacientes em saúde mental. Acredito que seja a terapia e sempre acreditei que a psiquiatria, não como coadjuvante, né, mas como um apoio à própria terapia, né? Então, as pessoas falam muito sobre a medicação, sobre centralizar os tratamentos, né, dentro da psiquiatria. Eu discordo, né? Sempre trabalhei com a medicação sendo no conceito de ser um lubrificante cerebral, assim, um lubrificante das engrenagens, e os terapeutas como os reprogramadores praticamente, porque já foi programado, né, durante a vida. Então, mas eu tive uma questão muito grande. Eu fiz análise 14 anos, dentro dos anos de terapia, e é muito complicado a rixa que existe entre psiquiatria e psicanalistas, né? Não necessariamente com psicólogos, mas com a psicanálise isso é uma coisa muito grande. E muito pelos biologistas e pelo biologismo e o psicologismo, né? Que são as dicotomias que a gente tem dentro do campo dos tratamentos psíquicos. E quando a gente se forma na psiquiatria, eu me formei na UFRJ, no IPUB, que é o Instituto de Psiquiatria da UFRJ, lá no Rio. É muito comum que os psiquiatras se afastem muito da psicanálise por conta de discursos muito radicais, né? E principalmente discursos antipsiquiátricos, né? Que é uma herança muito anacrônica, né? Hoje em dia, né? Porque não acompanhou a evolução da psiquiatria, que realmente durante muito tempo teve muitos problemas, como várias áreas da medicina, inclusive, né? A Elaine esqueceu de falar que ela também, o mestrado dela trabalha com a história da medicina, né, doutora Elaine? Eu não disse. Não, você não falou, não. Eu sou pesquisadora em ciência da saúde. Da saúde, mas não falou que você estudou, que a tese de mestrado sua, não foi essa? Foi sobre a história da mas medicina. ciência, saúde e doenças. Não, nós leigos não entendemos, não pensamos nisso, entendeu? Eu sou historiadora da medicina. Isso, exatamente. Ele tinha que cutucar. Nossa, não, falar ainda dela, né? E aí, assim, a gente, apesar de estudar e gostava muito, eu tinha uma questão muito grande com a forma como a psicanálise era exercida, né? E quando eu conheci a Elaine, eu mesmo tive uma certa resistência na época em relação a gente fica, o psiquiatra, muitas vezes, as pessoas também não imaginam que muito psiquiatra se sente intimidado. Claro. Muitas vezes pelos psicanalistas, porque é muito comum ser rebatido, né? Assim, o tempo todo que você está falando. Será que eu vou ter argumento? Porque eles começam, não é isso, entendeu? Vocês são. Vocês medicalizam os pacientes, né, Elaine? Tem uma frase que a gente brincava.
e depois de anos, né, também já era formado hoje eu trabalho com psiquiatria há 12 anos, e a Elaine que me trouxe de volta para psicanálise. Que ótimo. Conversando com ela, assim, eu comecei a falar, pera, existem psicanalistas assim? Existem pessoas que flexibilizam, sabe? Tem uma flexibilidade cognitiva e clínica, né, em que a gente pode dialogar, porque eu sempre gostei muito, né? Então, eu sempre tentei dialogar, mas era uma coisa meio unilateral, na maior parte das vezes. Então, eu sou muito grato, assim, pelo trabalho da Elaine e como ela conseguiu fazer eu me reaproximar de uma área que eu sempre tive muito Nossa, e nós aqui agradecemos, né? Principalmente. Foi, gente, né? Sim. Então, Que bom. Excelente. verdade. A Elaine falou que ela ficava meio na surdina, assim, ela fala, eu nunca como é que você falou, Elaine? Não é promoveu a palavra que você falou, você ficava, era só num boca a bocazinho, né, que você começou a ter. Não falava muito. Quando caiu na minha mão, ela teve um problema de inflacionamento de consultório. Elaine, você não se clona, não? Ela falava assim. Mas aí eu apresentei as amigas, que também têm essa interface. A psicanálise tem que ter interface com a cultura, com todos os possíveis e indispensáveis aspectos da sociedade que vai impactar o psiquismo, a constituição subjetiva, a sexualidade. Sim. Quer dizer, então como que... enfim, tem aí uma história da psiquiatria, da psicanálise, enfim, da psicologia no meio disso aí no século XX, mas como que a gente vai, né? Inclusive esse problema que o Foucault vai colocar fim da década de 50, 60, da medicalização, do poder, também tem um certo jeito de ler o Foucault, assim, muito... né, muito cravado, ele discute as relações de poder e tem aspectos positivos no poder, que não costuma se levantar. A flexibilidade está vindo em vários setores. Sim. A gente Ele não medicaliza. Deixa né? eu colocar uma coisa também. Algumas práticas psiquiátricas que ainda remetam a uma prática manicomial, assim, violenta, para pessoas excluídas, ou, enfim, dejetos, e isso sempre variaram as classes. Claro que as pessoas menos... as mais alijadas, antes que você me zoe, as pessoas mais carentes, né, em termos de obrigada. Ele já me intimidou, eu já estou aqui dentro do meu vocabulário. Menos favorecidos, mas, assim, de todas as classes. Então, assim, tem práticas assim, tem práticas ainda de alguns profissionais que são medicalizadoras, assim, 10 minutos de consulta, não olha no rosto, toma aqui essas receitas e tchau, não pede um exame. Enfim, a consulta dele era 1h30. A gente percebe que ele não é um medicalizador. Né? Não é. Ele propõe terapia, ele tem... E, na verdade, acaba sendo terapeuta, né, ali. Então, essa é até uma discussão. Os pacientes às vezes perguntam isso. Falam assim, mas você não quer ser meu terapeuta? Eu falei, olha, a gente falar sobre terapia... É difícil a gente conseguir dissociar um atendimento psiquiátrico de qualidade com falar que ele não é ele não é terapêutico. Porque a consulta é terapêutica, né? A própria investigação dos sintomas, a anamnese aprofundada, faz com que o paciente consiga olhar muitas vezes elementos que ele nunca tinha parado para pensar. Isso é dentro do acolhimento. Mas eu sempre falo, mas eu não sou seu psicoterapeuta. Então, assim, eu não tenho know-how, né, para conseguir conduzir o quanto um psicólogo, um psicanalista, né, conseguem, assim, eles estudam isso, né, assim, a profundidade que eles podem dar, o quanto eles podem oferecer é muito maior. Então, eu gosto de fazer essa suplementação, né? Mas aí, para finalizar, como é que eu trabalho? Eu fiz residência, então, aqui no FRJ, lá no Rio, né? Na UFRJ. Fiz um pedaço da residência também no Canadá. Estudei na universidade, um pedaço da Universidade de Toronto. Participava de pesquisa de neuromodulação e estimulação magnética transcraniana, que era uma coisa que eu pretendia trabalhar durante bastante tempo. Me ajudou muito a aprender uma abordagem muito diferente em psiquiatria,
porque era extrafarmacológico já desde aquela época. Olha que legal. Porque a estimulação magnética, né? Eu não trabalho mais com isso hoje, mas ela pensa, ela tem uma outra lógica. A gente não falava necessariamente sobre neurotransmissores, a gente falava sobre neurocircuitarias. Então, isso na época estava lançado, na época de 2013, né? O mindfulness, que a gente estava falando aqui antes, estava crescendo, ainda não tinha chegado no Brasil direito. E lá no Canadá já estava assim, demais, lá é muito. Então, eu me sentia muito privilegiado de estar participando de uma situação de vanguarda. Sim, né? sim. E eu sempre estudei muito do budismo, então para mim aquilo ali embora hoje, né, eu acho que ficou uma certa McDonaldização. Né? Assim, eu falo que é tão profundo, né? Vocês estavam falando sobre meditação antes de a gente chegar. Sim. A meditação, ela é algo que eu incorporo muito dentro da consulta, a abordagem contemplativa e dentro do que a gente chama de vacuidade na psiquiatria, eu acho que ela é fundamental para lidar com o sofrimento humano. E aí eu acabei me formando, virei professor, né? Trabalhei também na UFJF, dentro da graduação e da residência médica. Hoje dou muita palestra, né? Dou aula até hoje, sou assim, um grande apaixonado por psicoeducar e fazer os pacientes. A gente trabalha, eu tenho um espaço de saúde mental hoje com outros psiquiatras, que já teve diversos profissionais de saúde. E a gente trabalha com a premissa de que o paciente precisa ser especialista no que ele tem. E que o psiquiatra, ele tem que ter uma dinâmica para complementar as outras áreas da saúde em geral, não só mental. Exatamente isso. Então, assim, Acredito muito nisso. É muito importante. Então, assim, às vezes o paciente está seguindo com um psicanalista. A gente tem que ter um olhar de TCC, de cognitiva comportamental, para fazer esse complemento. E o contrário também. Também. Então, o paciente muitas vezes está com um cognitivista, a gente tem que fazer muitas vezes algumas abordagens de Gestalt. Então, assim, o psiquiatra, ele pode fazer, ele tem essa dinâmica maior, ele tem essa liberdade maior. De poder circular, né? De poder circular. Sim. E a gente é médico. Então, a vantagem disso é porque muitos dos transtornos mentais... O quê? Tem uma voz mais ouvinte, né? A autoridade médica, que eu ridicularizo um pouco, confesso. Mas nós, como paciente, a gente, né, deposita essa esperança que a gente fala, né? É o meu médico, né? O médico tá falando é autoridade. O que eu ridicularizo são os médicos que se vestem dessa autoridade, é verdade. Que eu acho que, assim, nunca fez o menor sentido. Mas a gente... A vantagem disso é que a gente precisa trabalhar com a multifatoriedade do que afeta a saúde mental. E assim, se a gente não souber abordar questões endocrinológicas, endócrinas, perdão, se a gente não souber abordar condições cardíacas, condições de infectoparasitárias, né? Dor crônica, por exemplo, que é uma das maiores, as coisas mais associadas a adoecimentos psiquiátricos, a gente deixa o paciente as questões passarem pelas frestas, porque tudo isso impacta sobre a saúde mental. E aí, exatamente isso que a gente queria saber de vocês, né? Como que a saúde mental afeta a nossa saúde sexual? Como é que vocês veem isso? Aí você na clínica, a Elaine na análise. Como é que chega o paciente? Como é que vocês percebem as mulheres, né? Agora nós estamos falando de mulheres, mas claro, os homens também, é interessante as mulheres também saberem dos homens também, né? Como é que é isso? Posso começar? Pode. O meu menos profundo do que da Elaine. A Elaine vai ser mais profunda. Vai. Ou não, não sei. Assim, falando que se preparem para palavras de mais de 6 sílabas, gente. Vocabulário extenso. Eu atendo, a maior parte dos pacientes que me procuram realmente são mulheres. E eu aprendo, a gente aprende que aqui, vocês também são terapeutas, no final são terapeutas também, né? Então, assim, a gente... Tem muita escuta, né? Tem Você muita falou da escuta. anamnese. Sim. O fato de você falar assim, eu quero um terapeuta, que você Sim. seja meu terapeuta, é por conta da escuta. Eu acho que a gente aprende a escutar, né? Sim. Porque estão acostumados tão a julgamento, a apontar e... As pessoas são carentes. Sim. Né?
Carente de na hora que atenção. você veio colocando essa questão assim, mas eu acho que é isso que está mudando. Que venham mais médicos que pensam como você, que venham terapeutas, né? Que pensam assim que a gente pode agregar, porque parcerias, é isso que acontece. E na nossa anamnese, a gente escutando 2 horas, né? Que dura uma anamnese, pelo menos a minha, que vai abordar muito a questão sexual também. E eu já tive pacientes que falaram assim, se eu não vier aqui na fisioterapia, o que eu vou fazer da minha vida? Ele queria ir lá só conversar, né? Mas, enfim. Isso é terapêutico, né? Isso é altamente super terapêutico, né? Então, assim, na verdade, a maior parte das pessoas que eu atendo são mulheres. Eu sou... teve uma época até que eu não tinha coragem de falar que eu era feminista, porque como não é uma luta, eu não posso me colocar no lugar. Eu falava que eu era pró-feminismo, né? Porque, novamente, como não era uma luta que poderia protagonizar, né? Participar dessa protagonização, de tanto que eu respeito a mulher. E, assim, eu sou absolutamente fã. Eu acho que, na verdade... eu ia falar, todos nós, a gente aprende muito com pacientes. Os pacientes não têm noção de quanto a gente aprende com eles. Exatamente, muito. A gente aprende muito com eles. Então, eu, ao longo dos anos, eu fui ficando muito comovido, assim, pelos testemunhando as experiências femininas. Então, a gente não tem, assim, falo como homens, a gente não tem ao alcance do que é nascer mulher. A gente não tem alcance. E, assim, o quanto eu vou te falar, quanto é traumatizante, né? Que legal escutar isso de você, né? De um homem que escuta a mulher, né? Nossa, eu fico arrepiado, assim, com as coisas que as pacientes não têm noção, elas também não têm noção de como é um privilégio ser homem, entendeu? Na sociedade. A gente tem muito privilégio. O quanto a gente é escutado sem tanto esforço, né? O quanto que a gente chega nos lugares e é respeitado, né? De outras maneiras, e a gente não é esperado de nós ter ser coadjuvante na vida de alguém, porque essa é muito do lugar onde se coloca a mulher. A mulher. Então, assim, por isso eu me senti, eu gosto muito de falar sobre isso, eu adoro dar... vocês aqui falam bronca, né? Lá no Rio a gente usa outros termos para isso. Esporro. Muito, adoro dar esporro em homem, cara. Você falar assim... Ai, que ótimo, nossa. Mas eu dou... Se ele merecer, né? Então mostra que é uma misandria. Eu adoro colocar... Não, eu adoro quando eu chamo assim... eles tiveram o filho no início, assim, lá, nos primeiros meses, ou primeiros 2 anos. Adoro chamar o cara e falar assim... Peraí, mas ela faz isso. Aí você, e a sua parte, peraí, quais são os 50-50? E aí eu escrevo às vezes para ele, tipo assim, um contrato, o que você vai ter que fazer aqui agora. E no caso, e família, né? Quando chega a família em relação ao transtorno mental, a família, às vezes eu já dei uma vez, Elaine sabe das coisas heterodoxas que eu faço. A família não... a família não respeitava de jeito nenhum a paciente que estava deprimida. Aí ela, no meu grupo da família, minha tia, não sei o que, eles ficam falando que é boa. Eu falei assim, chama eles aqui. Aí ela, não vão vir, sabe? Não querem, nem se sentem à vontade. Aí eu peguei o celular dele, então presta o celular. Aí fiz um vídeo de 10 minutos, dando uma aula sobre o que era depressão. Eu falo assim, tia Sônia, você que falou isso e isso que eu li aqui, você que falou isso aqui, então, se você, falei assim, aí aquela coisa de você, se você tá manca, eu vou pedir para você correr. Tio Sérgio, que falou aqui agora que é falta de lavar prato, vou fazer o seguinte com você, quebra a sua perna também, que a gente vai falar que é trabalho do homem levar as compras para outro lugar. Então, assim, eu fui indo de um em um. Porque é outra coisa que eu gosto de fazer também, né, gente? A gente tem que descarregar a raiva. Mas sobre a sexualidade. E obviamente que eu desvirtuei o assunto relacionado à sexualidade, né? Mas isso é fundamental, porque quando a gente fala de sexualidade feminina, é impossível não falar sobre a pressão social que a mulher. Muito, né? muito. E se a gente às vezes reclama. Fazer um vídeo também falando assim, não é culpa dela também. Já vou fazer mais. Ela não gosta. Ela sim. tem um comprometimento, né? Mas e às vezes a gente tem algum conversou com ela. Aham.
Exatamente, isso é muito engraçado. Fala aí, Carol. Não, é porque, assim, às vezes a gente às vezes briga, assim, a mulher, às vezes, a gente é mais emotiva, né? Já é natural da mulher. E aí, às vezes, o homem fala assim, ai, você tá doida. E a gente é taxada como isso, né? É só ter razão e falar alto. E, Ai, mulher louca. e isso aí é o que a gente também está trazendo para cá, a voz da mulher. A voz da mulher também que já foi muito calada, no sentido de que a gente sempre viveu para dar prazer para o homem, essas questões todas, e nunca trabalharam assim. Ah, você tá numa relação, você tem que ter prazer. Você tem que fazer, você tem que ter prazer com o seu marido, com o seu parceiro. Você pode, né? Você tem que gozar também, que é uma outra coisa que a mulher tem muita dificuldade por uma série de coisas, né? Que também na nossa cabeça é assim, né? A gente tá lá tendo a relação e fica pensando, ai, o barulho do vizinho, não sei o quê. A lista de compra, né? A lista de compra, tem que pagar não sei quem. Meu filho tá aí. Será que é uma coisa de louco. Dizer, e o homem foca, né? E começa a querer que acabe rápido, né? Uma queixa que eu ouço. Então tem muito sofrimento, né? Que a gente quer trazer pra cá pra gente construir alguma coisa assim. O que a gente pode fazer melhor por todas nós, né? Eu concordo com vocês, assim, eu acho que é mais uma coisa muito, assim, como psiquiatra eu acho muito gostoso de escutar, porque a gente, por exemplo, eu e meu esposo, a gente adora, a gente vive por viagens, né? A gente, essa é a coisa que a gente mais gosta de fazer na vida. São os filhos dele. São nossos filhos, né? E eu viajo para os lugares para escutar, porque eu gosto de compreender a experiência das pessoas de lá, daquela cultura. Então, eu sempre achei muito interessante ouvir de alguém que tem um corpo completamente diferente, como é a experiência de uma coisa que a gente nunca vai conseguir saber, entendeu? Então, essa descrição, por exemplo, homem nenhum consegue entender muito isso, porque se isso acontecer, o objeto deixa de ficar duro. Sim. Então, assim, você começa a pensar em muita coisa, isso aí muda. Né? Mas é o que acontece com as mulheres. Com as mulheres. Assim, a gente brocha de outro jeito. Perde a... Né? Sim. A gente, essa é uma das coisas que eu até converso muito com os pacientes, é que os homens, a gente aprende desde criança o que significa excitação com muita facilidade, né? Porque basta olhar. Né? No começo, quando você é muito criança, fala que é xixi, né? Que é vontade de fazer xixi. Amanhã também. Também é. Começa por aí. Mas pouquinho depois, a gente começa a entender que aquela sensação tanto pela sensação, mas principalmente visual. Então, é muito simples de ver, de entender que aquilo ali significa tesão. A mulher, ela não tem nada ali. Ela tipo... A mulher vai ter que, assim, realmente, ela vai ter que entrar em contato com emoção e sensações corporais para conseguir interpretar que aquilo é tesão. Sim. E mais, e também que ela atingiu o orgasmo. Porque o homem, assim, atingiu o orgasmo, além da sensação, tá ali, é visual também. É visual. Tem uma descarga também. Tem a descarga. Mas, olha, em tese, ele ejaculou. Né? A mulher, muitas aquelas mulheres falam assim, cara, você já alguma vez ou gozou? Já gozou? Assim, como? Não sei nem o que é isso. Algumas falam assim, acho que já. Segundo a Carmita, que é psiquiatra da psiquiatria e sexualidade, ela fala assim, se ela acha, ela nunca gozou. Toda mulher acha que nunca... Se acha, não gozou. Mulher que já gozou sabe, entendeu? Mas é engraçado que a gente agora que começou nesse movimento, a gente percebe tanto de mulher que chega até nós que nunca gozou, que às vezes é casada há muitos anos, que já tem filhos. Mulheres novas com 29 anos. Transa-se muito hoje em dia e goza-se pouco. Né? A quantidade não é qualidade. Isso já dizia nossas avós, sei lá mais quem. Então, assim, hoje em dia tá tudo muito liberado. E aí a gente pensa, mas antes não se gozava porque tinha muita repressão. Em tese, hoje não tem a repressão. Mas claro que tem, a repressão da performance. Exatamente. A repressão da quantidade, de que tem que dar conta. Então, assim, aí vai redes sociais, alcoolismo. Eu vou chamar de alcoolismo, não numa premissa psicopatológica ainda, mas como uma questão, ele que vai dizer sobre isso, mas uma questão social mesmo, porque a gente... Às vezes eu pergunto, né, pro paciente, assim, vou mesclar, vou fazer um Frankenstein aqui de caso. Eu saí, eu tava com a galera, eu bebi muito, eu usei muitas... Eu tomo os remédios psiquiátricos, quer dizer, já bebeu, tomou remédio psiquiátrico, aí já usou muita droga,
substâncias, né? Também, Saiu enfim. até uma pesquisa, né? Falando Sim. da maconha, que a maconha faz ter mais prazer. Tudo Agora, que entorpece não vai ser prazer, porque a Da pessoa onde tá veio, né? anestesiada. Então, aí depois, assim, ainda tem, usei isso, usei aquilo. Quer dizer, usei Aí fica padê, que é a viciante, né? usei padê, não sei o que, bebia, os remédios psiquiátricos de dia, bebi, não é um bebi. Onde eu tava, o que eu chapar. fiz, né? Aí ainda usa, às vezes, uma medicação para ter essa, enfim. E aí, não se lembra, transei horrores. Comi não sei quem, dei pra não sei. E eu acho, ótimo. E aí, você gozou? Você se sentiu? Foi legal? Tomou café depois com a pessoa? Porque você dá humanização. Pode ser só uma noite, mas tô com café. Ou então fala, olha, que bom, foi legal, enfim. Não lembro. Quer dizer, transou horrores. O que eu fiz? Não lembro se eu gozei, não lembro nem. Eu falei, e assim, a última vez que eu lembro, eu, sei lá, tava tirando a camisa, tava tirando o salto, não sei. Quer dizer, não lembra o que fez. Como que pode? Então, a gente tem que entender essa relatividade, relativizarmos, no caso, o que é repressão. Então, uma sociedade que tem aqui no Instagram, por exemplo, marketing, que a gente tá nisso, Sim. né? Não tô falando aqui do alto de um lugar. Não, nós estamos dentro de fora, tudo, né? claro. Não tem como, não sou extraterrestre. Então, assim, marketing, é isso. E a gente posta, claro, os melhores momentos. Tem quem quer ver os Ninguém piores vai momentos. ficar passando com a cara de depressivo. Não tem chorando, jeito. assim, tudo que eu perdi, enfim, as coisas que estão acontecendo de horríveis. Raramente, né? Só se isso for dar like também. Então, essa quantificação da vida nesse momento, né? Como se na modernidade, em outros tempos, eu vou falar assim, de capitalismo, de sociedade ligada cada sistema econômico tem uma sociedade correlata, e então a gente é essa sociedade. Então, capitalismo, sociedade moderna, a gente estaria no quê? Na pós-modernidade, na ultramodernidade, no contemporâneo, enfim, no hoje. Eu vou usar o Joel Birman, na atualidade. Na atualidade. Tem uma história ótima depois de bastidor sobre isso. Tio avô dele, eu fiquei 2 anos sem saber, e depois a gente conta. Sumidade, nossa. Enfim, ele é. Enfim, então o Joel Birman às vezes fala no contemporâneo, o professor Birman, às vezes ele fala na atualidade. Então, eu vou falar, é um mal-estar na atualidade que vai influenciar a sexualidade. Então, antes não podia nada, agora pode tudo. É insuportável. E vai adoecendo a pessoa, né? É As insuportável. pessoas estão transantes, Porque eu mas sem devo prazer. tudo. Sem né? prazer, Porque poder tudo tem significado, performar e ser tudo, dar conta de tudo. E aí ninguém goza. Ninguém gosta. Ninguém goza. Claro que depois eu vou fazer aqui o recorte do feminino nesse contexto, mas assim, da juventude aos 200 anos, a tendência que tem se feito hegemônica é isso. A gente tá aqui batendo na tecla do feminino, da mulher, de não ter prazer, da mulher tá se conhecendo, né? Mas eu acho que o homem também não tem esse prazer. Homem reprimida dá conta, né? A questão do visual, ele vai ver, rouba, acabou. Mas ele fez, foi um ato mecânico. Às vezes não lembram, tá cheio de negócio. Tá todo mundo adoecido nesse sentido do prazer. A gente estava conversando outro dia e eu tava, como a gente está trazendo isso aqui, isso tá me despertando, até como mãe. Né? Eu tenho um filho que vai fazer 13 anos e ele agora começou. Gente, que menor cara de não conseguir imaginar. Né? Não conseguir imaginar. O meu filho, eu tenho 46. O meu filho vai fazer 13. Acabar de tirar onda, entendeu? Você não assim, consegue imaginar ela. A Carol. Tá vendo? As mulheres. Gente, a Carol, ela é a personificação de que a gente vai ter uma expectativa de vida Se muito Deus longa. Se Deus quiser. Você com a cara, Se Deus quiser. A medicina ajuda também, né? Vamos lá. Todos vocês, gente. Mas sabe o que eu tô trazendo pra cá? É o seguinte, aí eu vi que nossa educação é muito pobre também. E eu, como mãe, e agora, nesse movimento, eu também tenho que ensinar para o meu filho que, além dele, eu estou conversando isso com ele, porque é importante. Além dele, quando iniciar a vida sexual, ele, além dele ter prazer, ele dá prazer para parceiro. Que ele entender que isso é uma coisa muito importante dos dois, entendeu? Se preocupar. Se preocupar com o bem-estar do outro. Talvez seja menos neurótico. Se preocupar não, se importar. Ter cuidado.
Eu acho que a cuidado, primeira amor, fala que a né? gente tem que Eu ter. acho que isso é muito importante. E eu acho que é através dos nossos filhos que aí a gente vai conseguir essa construir para uma... transformação. Sim. Porque o que a gente está trazendo aqui é que nós também... Porque todo mundo vai achar assim, elas estão conversando, mas elas também transam. E tem muito... Não é assim também. A gente Aham. também é Tem vítima essas dessa questões. sociedade Não, que... toda mulher é. Né, que veio. E a gente também está Patriarcal, lutando, a machista. gente também está transformando e mudando a nossa. Por que a gente não pode. Outro dia a gente estava brincando. Por que a gente não pode ter um brinquedinho de sex shop com o marido, com parceiro? É muito legal e tal. A gente está tentando desconstruir isso. Sim. Por quê? Porque quando você tem uma relação saudável sexual, com certeza isso vai reverberar para a sua saúde mental. Sim. Isso é óbvio, né? Tem uma pesquisa que mostra que casais que não têm não tem vida sexual ativa mais têm 35% mais de chance de ter doenças sistêmicas. Olha. Que são Né? doenças... Doença sistêmica, doença cardiovascular, doença imaginei, respiratória, doença mas autoimune, fui câncer. conferir. Então, assim, doenças do corpo. Sim. Né? E, a sexualidade, ela é uma das funções corporais mais interessantes, porque dentro da saúde mental, porque ela envolve necessariamente o corpo todo. Ela tem uma parte central, que a gente fala, né, que é a parte do sistema nervoso central, principalmente envolvendo o que acontece dentro do cérebro, mas também tem periférica, né, que é em todo o resto. Então, ela envolve as duas coisas simultaneamente. Uhum. No caso, assim, eu penso assim, né, que a gente está falando sobre a questão feminina e nunca é simples, né? A questão feminina, então, nunca é. Então, a gente está falando sobre a repressão social, que tem um impacto imenso na mulher, por ser muito mais exposta a isso. Também várias pesquisas mostram que a empatia, ela é um dos fatores mais importantes dentro das relações sexuais. Aí você já falando, tipo, quero dar prazer pro outro, né? Mas ter Claro. prazer de dar prazer. Prazer de dar Né? prazer. E aí acaba que aquilo ali vai ficando gostoso, a pessoa vai. Sim. É muito melhor. Sim, e Né? faz muito, porque, na verdade, quando a gente fala de sexualidade, nós não estamos falando só de sexo, né? Como você falou, é sexualidade e sexo. Então, vai muito além disso, Muito né? além. E o que a gente estava colocando, assim, sobre como as pessoas... A Helena estava dizendo, né? Assim, a pessoa nem lembra, não sei o quê. Hoje, a impressão é que as pessoas transam como se elas fossem... Assim, indivíduo não é sobre a relação ali. É eu Então, só, né? sou eu transando com outra pessoa que também está no eu. Uhum. Ou seja, se eu tivesse uma palavra que eu Fica poderia muito falar... selvagem Sim, e muito mecânico, animal, assim. Sim. Não tem aquele vínculo que que talvez vai gerar esse prazer. É só você, eu sendo eu, você sendo você e tá bom. exatamente. Tchau. A mercantilização e a perda, na verdade, como é que é o nome? O sexo como algo muito materialista. Mas eu acho que se tivesse uma palavra que eu pudesse dizer que hoje falta no mundo e que poderia fazer as nossas relações sexuais e nossos relacionamentos serem muito melhor, é intimidade. Íntimo. Porque né, as pessoas hoje carecem de intimidade umas com as outras. Posso... Deve. Agora vai, tá? Uhum. Então, agora eu preciso concatenar alguns pontos aqui, a partir do que vocês disseram pro Davi, enfim. E ele acabou de dizer. Essa falta de intimidade, e aí eu vou dar uma, como é que se diz? Uma radicalizada pra gente sair, assim, eu também sou parte das mulheres, porque a gente tá falando de feminismo. Uhum. Eu tô aqui, não sei se vocês todas são, mas nós somos mulheres brancas, casadas, ou com Sim. relacionamentos, ou com filho e Isso. tal. Nós somos uma parte do movimento feminista, porque dentro dele nós somos consideradas e somos privilegiadas. Sim. Classe média, Sim. não que a gente seja, que tá tudo bem com a gente, mas não é bem isso, mas é muito pior em outras Muito situações. pior. Então, pra Uhum. gente citar o feminismo sem incorrer, assim, em graves, né, lacunas, por exemplo, a sociedade, e é o que a Carol estava falando, que é muito importante, né? Sensibilizar o filho para que, olha, filho, você vai viver uma vida bacana, sexual. O pai também, depois opinar, porque o filho, né? Uhum. E aí a mãe tá dizendo, né? É muito legal uma mãe da Tox sobre o garoto com as meninas, né? Dar uma Sim. segurança. Sem tocar.
Pelo amor de Deus, tem caso, não todos. Não todos. Pelo amor. Melhor comentário para um psicanalista, né? Não todos. Por favor. Né, o filho cresceu, não, enfim. Não fiquem agarrando o filho. Mas sim, é uma forma muito, muito bacana de sublimemente falar com ele e tocá-lo no sentido sublime. Ou seja, no sentido afetivo, metafórico, enfim, subjetivo. E aí, às vezes, com o pai, ele vai ter mais liberdade de escancarar umas coisas. Mas a mãe tá dando uns toques nada machistas pro menino, olha... Tipo assim, você tá dizendo, vai ser feliz, mas não esqueça que existe um outro ser humano que vai se envolver com você. Vai querer um prazer, né? Pra gente dar prazer. E às vezes numa noitada. Aí eu, assim, não vou falar do seu filho, agora eu vou falar do porque ele é uma criança. O homem que descobrir esse segredo, nossa, de dar prazer pra mulher. O homem que tem isso, cara... Eles não conseguem entender que o que é normalmente falado no consultório que a libido da mulher, eles imaginam que seja na condição corporal, né? Mas aqui, ó, passa por tratar bem. A libido tudo aqui, ó, é o cuidado. É cuidado, é uma mensagenzinha de manhã, aquela coisinha. Uma coisa rápida, que a Elaine vai botar aqui uma mensagem maravilhosa. Só um dado que você não vai esquecer. Eu sou diferente de você tá escrito. Não, eu vou me lembrando mais. Só para vocês terem uma coisa curiosa. Quando a gente... Existem algumas pesquisas que falam disso também, mas no consultório dá para descobrir isso fácil. O tema de masturbação de homens costuma ser praticamente... eles são genitalistas, não sei se vocês entenderam. Né? O foco é genital, entendeu? Claro que existe a parte contextual, né? A maior fonte de pesquisa... O Brasil é o segundo maior maior consumidor de pornografia do mundo, né? Só perdemos os Estados Unidos. E o disparado principal é lesbianismo. Lesbianismo, depois tem sexo anal. Aonde isso? Na plataforma? As plataformas. Nas plataformas, nos streams? Eu não sabia, não. Lesbianismo, sexo anal, depois teen, mulheres mais novas, né? Teen e mais velhas. E em quarto... Você olha pra mim com as velhas, não entendi. Não, o próximo era travesti. Já olhou antes. Transsexuais e travestis, né? Curiosamente é o que mais mata no mundo. Mas, e aí a psicanálise explica. O que mais vê, mais o que Vamos tirar a sexualidade do... Vamos tocar nesse assunto, sim. Aí eu já... Vamos tirar a sexualidade, de um modo geral, de um lugar marginal, que é esse ponto que você está falando. Eu acho que você está falando de vício em pornografia. Não. Do que? É porque... eu ia falar sobre a temática. O homem, então assim, ele é mais dentro de uma questão realmente muito corporal. E quando você pergunta para as mulheres, geralmente, qual é o tema... Assim, com o que vocês se masturbam? É situação. Né? É o que... Ela falou assim... Sim. O perfume, o cheiro. É o toque. Caso elas se masturbem, né? E caso elas saibam onde está o clitóris. E elas somos nós. Isso quando sabem, né? Que é o que a gente percebe que a maioria não sabe nunca. Eu já ouvi, assim, misturando sempre casos, situações, eu já ouvi, assim, mas eu tenho preguiça de procurar aonde que me dá prazer. Claro que isso é um sintoma. Para mim, isso não é uma psicopatologia. Eu preciso delimitar algumas coisas da psicanálise, né? Aqui para eu seguir. Enganchando aqui em tudo que vocês estão falando, que a gente está conversando. A psicanálise tem umas especificidades da técnica, a questão do inconsciente, né? O pessoal adora aquela frase, né? A cura pela fala, não lembro se essa frase é do Freud, assim, exatamente. Mas sim, tem associação livre, né? Então, assim, a psicanálise pode estar dentre as psicoterapias, mas, assim, a gente não se considera necessariamente psicoterapeuta, não faz questão, mas tá dentro, mas não se resume a isso. Não é melhor nem pior, só é diferente, né? É isso, só é diferente. Então, a gente não vai localizar a nossa diagnóstica, a nossa forma de lidar com o paciente na clínica. A gente tem que ter uma percepção
não só, como diz o Freud, né, em análise leiga, a história dos povos, das religiões, não sei o quê, mas sobretudo do nosso tempo. Então, sim, a sexualidade é uma questão que eu preciso só citar isso, porque senão eu vou me sentir muito, como se diz? Enfim, muito... Frígida. Felizmente não. Essa é a conversa que eu lembro que a Elaine fica brava comigo. Você fala propriedade. Eu vou sentir como se eu ficasse em débito. Negligenciando intelectualmente aqui, no que eu preciso dizer. Freud vai se debruçar sobre a sexualidade humana e, sobretudo, sobre a sexualidade da mulher, ali já em toda uma sintomática da histeria, né? Que não é circunscrito às mulheres. Homens também podem ser histéricos ou ter traços, mas o que mais internava ali na época, ele vai para Salpêtrière, acho que fala, no sotaque francês, vocês devem ter reparado. E aí ele vai trabalhar com Charcot, e ele vai, né, tem a primeira teoria, será que sofreram traumas sexuais, a teoria da sedução, enfim. E o Freud escreve 3 volumes de história da sexualidade, ele vai conceituar a libido ao longo das 2 tópicas. Então, só para dizer que a gente tem uma noção de que esse sujeito, e depois os que são contemporâneos dele, né? Contemporâneos, e os que vêm pós-Freud e a psicanálise contemporânea. Tem um perfil que permanece. A interface ou a constituição do saber com outros saberes, como a gente aqui somos, né, assim, a gente não faz questão, mas aqui todo mundo entra dentro de uma perspectiva de técnica terapêutica, todos nós aqui. Sim. Então, assim, tem que ter interface para a gente compreender o todo. Mas ainda na questão que você colocou, então, não vou discorrer sobre isso, porque não é uma formação de psicanálise, mas assim, o Freud realmente é o cara. Tanto que tem gente que fala, nossa, Freud era tarado, né? Porque muita gente fala. Porque tudo era sexo. Não, tudo é libido. Tudo é libido. Tudo é libido. Porque a libido não é uma energia, né? É uma energia que vai estofar os nossos desejos, vai substanciar, vai, né? Impulsionar, né? Vai nos a libido é aquela energia, eu sempre uso assim, que dou exemplo, falo de aula, que me faz acordar de manhã, tomar um banho, tomar um café e vamos lá, enfim, né? Dividido em pulsões, etc. Há uma energia que movimenta. É uma energia vital. Sim. Então, um quantum da libido vai para o genital, óbvio, e é prazer sexual, e é isso. Então, o sexo sempre foi tabu por conta das normas sociais, a partir do momento que se coloca, enfim, do paleolítico para cá, enfim, normas sociais. Mas aí eu queria pegar o ponto da Carol, porque assim, nós mulheres somos vítimas do machismo. E quem cria esses homens, né, gente? É isso que eu falo. Exatamente. Tá na hora da gente. E quem cria essas belezas, essas bonitezas? Red Pill. Enfim. Mas assim, quem cria essas lindezas, né? Esses alecrim dourado? Ora, as mulheres. Então também tem mulheres machistas. Mas é muita. São muitas. Muito machistas, competitivas, misóginas. É um furo ali no movimento feminista. Exatamente. E aí o patriarcado fez elas serem assim? Não. Aí a psicanálise trabalha com um ponto. Temos o inconsciente. O inconsciente é meu também, né? E o inconsciente faz-se. Tanto que é lá que o psicanalista vai trabalhar na clínica. Comunicações, sintomas. Então, assim, existem escolhas objetivas e subjetivas. Se eu escolho ser machista, claro, eu posso estar, né, pegando um gancho muito, muito superficial com Ferenczi, me identificando com o agressor. Eu posso estar me identificando com o patriarcado, mas ainda assim, se eu perverto para essa linha, eu que estou sendo machista, identificada com o patriarcado, a responsabilidade é minha. Exatamente. Então, eu que estou sendo uma mulher fria e cruel, no sentido dos valores envolvidos de um patriarcado. Então, se cria-se homens, não chora, você não chora, homem não chora, homem não... até a culpa do homem ter, naquele momento, não ter tido uma ereção ou estar com ejaculação precoce, a mulher toma culpa por tudo. Então, mas ela está enganada. Esse ponto, para mim, é polêmico. Sempre, também sou feminista, mas eu entendo que esse ponto, a mulher, nós somos
oprimidas, mas nós não somos santas e isentas das nossas escolhas. Então, quando a Carol diz que ela orienta o filho num gesto de amor, e a pensar, porque o amor é algo para ser recíproco, para ser corresponde uma troca. As contas de amor, como diz o Kid de Abelha, nunca dão iguais, como disse, é ótimo, né? Pois o Kid de Abelha como um autor canônico. A banda Kid de Abelha como canta, a Paulinha Tole. Contas de amor, se eu não estiver enganada, nunca vão dar igualzinho, mas vai vendo como cada um, subjetivamente, vai se sentindo compensado narcisicamente naquela troca amorosa. E aí o menino vai ter prazer. Aí vamos lá. Primeiro lance. Da sociedade, machismo, mulheres identificadas com patriarcado, que são misóginas, competitivas e nos trazem problemas. E nós temos que até fazer uma autovigília para a gente, às vezes, não emburacar num sintoma social. Não, às vezes, sem querer, a gente percebe que a gente tá... Porque, às vezes, você vê uma criança... É engraçado, deixa eu só falar. Às vezes, você vê uma criança fazendo bagunça. Aí ela tá falando baixinho, assim, tá todo mundo ouvindo. Aí você fala assim... Mineiro faz isso. Mineiro vai falar mal. A criança tá fazendo uma bagunça, e você já viu uma mulher falar assim... Uma mulher fala assim, cadê a mãe dessa criança? Aí eu fico assim, e o pai? Então, assim, a mulher... mata de raiva, mas isso aí já vem... Às vezes a pessoa sai automático, né? Quando... Esse menino não tem mãe, não. Esse menino não tem mãe, não. Exatamente. Ela que é responsável, né, gente? Quando eu namorava, meu marido quando ele era namorado, a gente era muito novinho, e ele... que homem naquela época, assim, de um modo geral, né? Dessa generalização, não era fã de Carla Pérez, né? Uma mulher tinha um corpaço. Eu queria matar a Carla Pérez, eu queria tirar. Gente, eu queria ser ela, eu era doida pra ser Você já era mais saudável, porque eu queria ficar com eu acho massa. Eu queria ficar com o meu namorado, mas que a Carla Pérez não existisse. Olha que coisa. Curiosamente, ela pintava o cabelo de louro, com saninho, entendeu? Natural. Loura natural. Porque era laranjado, porque a Carla Pérez era saninho, gente. Pois e aí a Carla Pérez ganhou. Enfim, eu queria acabar com... Não, tira as mulheres... tira as mulheres do mundo que eu quero ficar com meu... Ai, que isso? Então, a gente tem traços machistas. Nós não somos só as oprimidas. Sim. Às vezes oprimimos. Aí, deixa eu só... Exato. Daquelas assim que se vale de... Pode falar. Existem as mulheres, né? Como a Carol, que é mãe, casadas. Aí vamos falar, tem suruba, gente. Tem suruba, tem swing. Isso também é legal, é sexo. Sempre teve. Né? No cristianismo, tem a culpa... cristã, o Davi não tem, mas isso não significa nada, claro. Significa e não sou perverso, tá, gente? Não, eu quero dizer o seguinte. Trouxe muita culpa. Muitas culpas. Principalmente do primeiro, né, enfim. Testamento, que é mais culposo, bem tirano. Mas o que eu quero dizer, independente disso, outras sociedades têm outros livros canônicos que também culpabilizam e recaem sobre as mulheres, etc. Mas eu tô dizendo assim, que algumas pessoas vão frequentar swing, a gente tem que ter também um jogo de cintura, não é só o nosso valor. Então, algumas mulheres vão ter prazer assim. Sim, a gente tem que saber respeitar. Aí quando ela fala desumanizar, eu acho que assim... Que tenha sido um sexo, vamos dizer, vamos trazer elegância, coletivo, né? E as mulheres tivessem participado. Sexo, gente, ela é muito linda, gente. Não, Elaine é muito chique. Pra eu não descer demais. Tem que aprender com ela. Um sexo coletivo. Qual o problema? Qual o problema de fazer para quem gosta, né? Não é um valor que tem que ser de todo mundo, mas o nosso também não tem que ser. Pra gente não ficar nas mulheres casadas, senão isso gera uma crítica. Aí sim. Aí, então, se as mulheres vão ter prazer nisso, olha, já é um ganho, elas vão ter prazer, entendeu? O que a gente tá falando é prazer de qualquer jeito, desde que a pessoa respeite os valores. Se respeite. Aí é da pessoa, se humanize. Né? Aqui nós somos 3 mulheres casadas. 4 mulheres casadas que temos filhos, mas
existem Outras milhões de outras feminilidades. que são. E assim, e tá tudo bem, né? Né? Tá tudo bem. O que a gente quer é o quê? É que todas tenham prazer, que saibam Ao seu modo. ao seu modo, na e sua que respeitem possibilidade. seus valores. Porque o mais importante é respeitar os valores. Exato. A gente não tá aqui pra julgar, É. a gente tá aqui pra E humanizar, abraçar por isso. exemplo, às vezes eu brinco no consultório quando tem alguma questão, você fala, olha, então, mas tomaram um café todo mundo junto, alguém tem... Sabe, o ato sexual ser humanizado, não no sentido no sentido de que eu lembro do que eu fiz, os outros ou o outro que estava ali não eram objetos no sentido pejorativo do termo, era um combinado, enfim. É nesse sentido. Você tirou minha cola aqui, Davi. Peraí. Eu esqueci também. E por fim, assim, temos uma outra questão, né? Temos as mulheres que são homossexuais e bissexuais. Sim, as trans. As trans, que aí eu acho que somente não é nosso lugar de fala, teria que vir Não, nós vamos mulheres trazer. trans Nós vamos trazer. pra dizerem de si, né? Vamos trazer. E aí a gente tem as mulheres pretas. As mulheres pretas que ficam numa posição muito objetificada. É uma coisa que eu vejo nos perfis, não é meu lugar de fala, mas que eu leio elas dizendo sobre isso, muito objetificadas somente para o prazer do homem, às vezes, né? Do homem preto ou do homem branco, mas não são aquelas mulheres... não é que não são aquelas mulheres, mas não são mulheres validadas no mercado de trabalho, né? Pra casar, E pra casar. casar. Então, tem uma solidão, assim. Então, acho que são muitas... São muitas mulheres. São Vamos mulheres. trazer. Essas vozes O vão prazer. ser escutadas. Pelo O menos por prazer. nós vai ser. Enfim, aí depois a gente volta pro tema realmente do que é a saúde mental, ou o que é a questão de como se pode ter prazer, que eu acho que vocês querem, a gente contextualizou, abriu, acho que a gente pode... Gente, esse papo é tão... Ontem. Não, esse papo é tão gostoso que eu tô olhando aqui. A gente tem tanta coisa pra falar que eu achei que a gente ia falar muito rápido, mas a gente não falou nem metade do que a gente queria falar. A gente quer mais. A gente quer mais. Mas igual assim, vamos entrar. Eu não sei, você tá querendo falar alguma coisa? Pode falar, antes de eu entrar outra coisa. Na verdade, são duas coisas baseadas no que vocês falaram, né? Sobre a questão do machismo, ele é um grande problema. Os homens não têm noção, eles acham que assim, por ser a sociedade patriarcal, que isso é um grande privilégio, né? O machismo, ele faz o homem sofrer muito. Sim. Mas ele não tem noção, entendeu? O homem, ele vai... A questão do desenvolvimento emocional, então eles aprendem, eles não podem ter um degradê emocional bem feito, existe uma questão com a linguagem. Então, nesse sentido, eles acabam ficando mais velhos e eles sabem se eles estão bem ou mal. São duas emoções, enquanto as mulheres têm toda essa variação, né? Então, é um lugar de sofrimento para todos. Por isso que eu acho que todo homem deveria ser feminista se ele quisesse acabar com o próprio sofrimento. Mas... Adorei sua fala. Genial. E o bem e o mal. Eu vou colocar isso na... O bem e o mal são postos, né? script, Não é íntimo. Sim. O bem e o mal que você citou do homem não tem nada a ver com o que ele sente, é com o que ele tem. Exato, exato, isso mesmo. A gente tem um livro que eu sugiro em relação à saúde da mulher, a saúde mental da mulher e sexualidade, que se chama Felicidade, Liberdade, Foda-se. Vocês conhecem? Não, adorei. Esse livro é sensacional, da Miriam Goldenberg, que é uma antropóloga da UFRJ, né? Genial, mulher fantástica, fez um doutorado sobre felicidade, né? Com 5.000 pessoas, e também parte do pesquisa dela é com pessoas centenárias, sobre a felicidade como é que é a vida das pessoas centenárias, o que elas fizeram, é genial. Bacana. E ela fala que a felicidade na mulher, ela viu que a felicidade no homem, ela tem uma linha relativamente estável ao longo da vida, né? Ela tem pouca oscilação. No caso da mulher, ela é doida, assim. Ela faz uma curva enorme, que ela tem um pico no início da juventude e ele cai muito. Cai muito. E depois dos 40, mais de 40, 50 e pouco, é o lugar mais down que costuma ter,
porque é um momento onde a mulher... Eu comecei a viver aos 40. Sociedade. Eu nem falo. Eu acho que eu tô na minha idade produtiva agora, gente. Essa é a melhor- 46. A gente tem que ver quando é o ano da pesquisa, porque nos últimos anos a coisa mudou muito rápido, né? Mas Teve era uma isso. transformação. Sim. Mas a gente tá falando também de, como a Elaine falou, a gente tem muito privilégio, né? Então, o podcast Só Delas, feito pra gente tocar no assunto.